quarta-feira estamos unidos para a honra e glória do Senhor. Tire esse momento para nós podermos falar com Deus. Senhor, nós te agradecemos porque estamos aqui, Deus, porque chegamos até aqui, porque vencemos mais uma semana. Te agradecemos pelo seu amor, pela sua graça. Visita, Senhor, as pessoas que estão acompanhando agora essa transmissão e as pessoas que nem estão acompanhando, Senhor, mas vai visitando com o teu poder e amor nessa hora, Pai. Te agradecemos pela sua infinita misericórdia. Recebe nossa adoração em nome de Jesus. Não posso te ver, mas posso te ouvir. Não posso te tocar, mas posso te sentir. És meu Senhor, tudo sabes de mim. És o bom pastor, cuidas do meu coração. Ainda que eu não te veja, sei que comigo estás. O seu amor me conquistou. Estou apaixonado, estou apaixonado. Ainda que eu não te veja, sei que comigo está. O seu amor me conquistou. Estou apaixonado, estou apaixonado. Não posso te ver, mas posso te ouvir. Posso te ouvir, Senhor. Não posso te tocar, mas posso te sentir. E és meu Senhor, e tudo sabes de mim. E és o bom pastor, e cuidas do meu coração, papai. E cuidas do meu coração. Ainda que eu não te veja, sei que comigo estás. O seu amor me conquistou. Estou apaixonado, estou apaixonado. Ainda que eu não te veja, sei que comigo estás. O seu amor me conquistou. Estou apaixonado, estou apaixonado. Aleluia, Jesus. Senhor, fala conosco agora. Sabemos, Deus, que essa palavra que será ministrada
será uma palavra que virá de encontro aos nossos corações, às nossas necessidades, como ensinamento. Então usa mesmo, Senhor, os pastores, papai, em nome de Jesus. Amém. Shalom, shalom, amados, graça e paz. Tudo bem com vocês? Neste momento, eu gostaria de convidar vocês a fazermos uma oração, amém? Soberano Deus, eterno Pai, Deus querido, Deus de glória, Deus de graça, Deus de poder, eu te agradeço, Senhor amado, por mais uma vez estar na Tua presença, Senhor Deus, para falar da Tua palavra e do Teu amor. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa falar em cada coração nesta noite, ó Deus. Abençoa a vida de cada um dos Teus filhos, ó Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E damos continuidade, amados, à série Paz e Provisão. E o tema dessa semana é obediência. E em 1 Samuel 15, 22, nos diz: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em quem se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Queridos, o melhor caminho é a obediência. E obedecer é estar sob a autoridade, submeter-se à vontade de alguém, é sujeitar-se. A fidelidade e a obediência, elas estão ali juntinhas, lado a lado. E todos aqueles que se submetem aos princípios de Deus, eles prosperam. E na Bíblia, nós encontramos exemplos de homens que foram chamados por Deus para serem canais de bênção, mas também que decidiram andar pelos seus próprios pensamentos. Então, eles entraram numa rota de colisão. Um exemplo de um homem que aconteceu isso foi o profeta Jonas. Queridos, Jonas, ele recebeu um chamado de Deus, um chamado extraordinário da parte de Deus, que era ir até Nínive e pregar a palavra, para que as pessoas ali se arrependessem dos seus pecados. Mas, o que ele fez? Ele decidiu fugir. Só, queridos, que é impossível fugirmos da presença de Deus. Não há lugar onde possamos nos esconder de Deus. E ali, pela sua desobediência, ele foi levado às profundezas do mar e foi parar ali dentro do ventre do grande peixe. Mas depois ele se arrependeu, ele clamou a Deus. E aí o peixe o vomitou ali na praia. Daí ele foi lá pregar, o povo orou, jejuou, o povo se arrependeu. E Deus, ele teve misericórdia para com todos. E aqui nós vemos um exemplo de quando nós não obedecemos ao Senhor. Nós teremos consequências quando optamos pela desobediência. Mas também a Bíblia nos dá exemplos de homens que foram obedientes a Deus, que ouviram a voz do Senhor. Noé, por exemplo. Noé, ele foi chamado por Deus para construir uma arca. Queridos, Noé, ele teve que ter fé para obedecer. Quantos ali não achavam que Noé era louco, que ele estava maluco, porque ele estava construindo uma arca? Dizia que ia ter um grande dilúvio. Quantas coisas Noé ali não ouviu das pessoas, mas ele decidiu obedecer ao Senhor. E ele teve vitória na vida dele, porque a sua obediência trouxe
livramento, tanto para ele quanto para toda a sua casa. Moisés também, quando chegou ali diante do Mar Vermelho com aquela multidão, lá em Êxodo 14:16, nos diz assim: E tu, levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Queridos, isso não é lógico, isso não é racional, isso é fé. E a obediência é a expressão da nossa fé. A partir do momento que nós obedecemos ao Senhor, nós estamos expressando a nossa fé em Deus, a nossa confiança em Deus. Você já parou para pensar quantas vezes coisas ruins deixaram de acontecer na sua vida, porque em vez de você fazer a sua vontade, você obedeceu o que os seus pais diziam? Porque às vezes o que acontece? Os pais dão conselhos que são para o nosso bem. E nós achamos que eles não têm razão, que nós devemos fazer de acordo com o nosso querer e com a nossa vontade. E lá na frente o que acontece? Nós percebemos que os nossos pais tinham razão. E amados, os nossos pais, eles estão nos ensinando, eles querem o melhor para cada um de nós. E quando nós optamos por dar ouvidos ao que os nossos pais nos ensinam, não é diferente? Porque às vezes nós queremos seguir ali pelo caminho A, mas os nossos pais falam assim: olha, vai ali pelo B, que é o melhor para você. E quando nós damos ouvidos, a história é diferente. As coisas dão certo. E você já parou para pensar que com Deus é a mesma coisa? Porque Deus, queridos, Ele quer o melhor para mim, Ele quer o melhor para você. Deus, Ele quer que nós caminhemos no caminho da obediência. O caminho que vai nos levar a ter prosperidade, a receber as bênçãos, a receber tudo aquilo que o Senhor Ele já preparou para cada um de nós. Só, amados, que Deus, Ele também é educado. Ele quer que nós sigamos pelo caminho da obediência. Mas nós temos o livre-arbítrio. Cabe a mim e a você decidir o que nós queremos para a nossa vida. Nós queremos seguir pelo caminho da obediência e ter paz, ter prosperidade, ser abençoado? Ou preferimos ir pelo caminho da desobediência? Ir por um caminho onde todas as coisas dão errado. Onde, quando nós seguimos pelo caminho da desobediência, nós achamos que nós fazemos do nosso jeito, as coisas tudo vão dar certo. E quando chega lá na frente, nada dá certo. O que nós queremos para a nossa vida? Qual o caminho que você tem escolhido? O caminho que vai te levar às bênçãos ou o caminho que vai te levar à maldição? O problema é que muitas vezes nós preferimos tomar as nossas decisões do que ouvir o que o Senhor quer para nós. E Isaías 1:19-20 nos diz: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra, mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Queridos, a palavra de Deus é clara. Quando nós estamos dispostos a obedecer, nós comeremos o melhor desta terra. Nós viveremos do melhor desta terra. Deus, Ele tem inúmeras bênçãos para a minha vida e para a sua vida. E a palavra do Senhor ainda nos diz, lá em Lucas 11, do 11 ao 13, qual pai entre vós, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Queridos, Deus, Ele quer que nós aprendamos a obedecer a sua palavra, para que nós possamos ser bem-sucedidos em todas as áreas das nossas vidas, na área espiritual, emocional, na área física e na área material. Mas o ser humano,
ele começou a desobedecer lá no Jardim do Éden. Adão e Eva, eles foram orientados por Deus em como deviam agir, como deviam fazer. E mesmo assim, eles escolheram fazer a sua própria vontade. E a desobediência, ela deu origem ao pecado. Assim, amados, acontece conosco. Quando nós deixamos de obedecer os princípios da palavra de Deus, o pecado, ele se estabelece na nossa vida. Nós damos lugar para o pecado entrar em nossa vida. E isso traz consequências ruins. Precisa ser confessado e abandonado, porque senão há morte espiritual. Nós precisamos entender a importância de obedecer a Deus, porque quando nós somos obedientes, nós desfrutamos do melhor dessa terra. Olha o que nos diz a palavra em 1 Samuel 15, 22. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Mas quantas pessoas estão sofrendo porque estão vivendo sem uma direção espiritual, porque elas se focam em sacrifícios, e não é isso que Deus quer. Porque elas se focam em sacrifícios e não obedecem à palavra de Deus. Elas não entenderam ainda que Deus prefere a obediência. Certa vez, Jesus disse àqueles que o seguiam: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Então, o que adianta nós chamarmos a Deus se nós não formos seguir o que Ele quer, seguir o que Ele nos diz, seguir o que Ele nos ensina? De nada adianta, amados, porque também para Deus não adianta obediência pela metade. Ou nós obedecemos ou não obedecemos. Não existe um meio termo. Não tem como nós falarmos: em tal situação eu vou obedecer a Deus, e em tal situação eu vou seguir a minha intuição, eu vou pela minha vontade. Ou nós obedecemos a Deus ou não obedecemos. É simples, não existe meio termo. Amém? E em Atos 5, 29, também nos diz: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós aprendemos, amados, com Cristo, que não adianta nós chamar a Cristo nos momentos difíceis e acharmos que Ele é o nosso Senhor, se nós não obedecemos. Porque nós temos que ser obedientes a Deus em todo o tempo. Não é só quando vir as dificuldades na nossa vida, nós querer, naquele momento, ser obediente a Deus. E no momento da bonança, das alegrias, nós desobedecemos. Não é assim que funciona. Lá em João 5:24 também nos diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha quantos versículos, quantas coisas maravilhosas o Senhor tem para cada um de nós. Basta tão somente nós optarmos por sermos sempre obedientes ao Senhor. E o que a Bíblia nos ensina, queridos, é que nós devemos ser obedientes em tudo. Obedientes a Deus, obedientes aos nossos pais, obedientes aos nossos pastores, aos nossos patrões, às autoridades. Vamos ver alguns versículos, amém? Em Atos 5:29. Atos 5:29, queridos, nos diz assim, que é a parte em que nos fala em sermos obedientes a Deus. Pedro e os apóstolos, porém, responderam: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Depois, em Deuteronômio 5:16, que nos diz: honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor Deus te dá. Queridos,
Quantos jovens, às vezes nós vemos dizer que não vai obedecer aos pais. Eu já sou maior de idade, eu já tomo as minhas atitudes, as minhas decisões, meus pais são caretas, eu não vou obedecer. Não importa, amados, a idade que nós temos, nós devemos sim obedecer aos nossos pais. É um ensinamento de Deus também para a nossa vida, é obediência. Então não importa se nós temos 5, 10, 15, 40 anos de idade, não importa se eu sou solteira, não importa se eu estou casada, nós devemos obedecer aos nossos pais. E não tem essa de falar que os pais são caretas, que os pais não sabem de nada. Não é a nossa atitude. Nós não devemos agir dessa maneira. Ao contrário, nós devemos seguir os ensinamentos do Senhor. E a palavra de Deus, ela é bem clara. Honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que te prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor Deus te dá. E também a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ser obedientes aos nossos pastores. Está em Hebreus 13:17 e nos diz assim: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta dela, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Amados, também devemos ser obedientes aos nossos pastores. Os nossos pastores, amados, que com tanto amor, com tanta dedicação, nos ensinam, nos mostram o caminho ao qual nós devemos seguir. Os nossos pastores, a qual está disposto a nos ajudar, a nos ensinar em todo o tempo, não importa o dia, não importa a hora, mas estão sempre ali, dispostos a nos ajudar, a nos ensinar, a caminhar na presença do Senhor. Nós devemos sim obedecer a eles. Também temos as lideranças na igreja. Nós devemos ser obedientes. Devemos seguir o que a palavra do Senhor nos ensina. Ser obedientes também aos nossos patrões. Está em Efésios 6:5, que nos diz assim: vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Amados, no nosso trabalho, nós também precisamos ser obedientes aos nossos patrões, aos nossos superiores. E às vezes acontece de trabalharmos em algum lugar e o nosso superior ser mais novo, ser mais jovem que a gente. Isso é motivo para não obedecê-lo? Claro que não. Ele é uma autoridade, não importa se ele é mais novo do que eu ou se ele é mais velho do que eu. Ele é uma autoridade sobre a minha vida e eu preciso ser obediente. E também a palavra de Deus nos fala que nós precisamos ser obedientes às autoridades. Está em Romanos 13:1, que nos diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades governamentais, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles ordenadas. Então, também precisamos sim ser obedientes às autoridades. Não importa o que as pessoas dizem, porque às vezes nós ouvimos tanto as pessoas falarem: o prefeito é isso, o governador é aquilo, o presidente é não sei o quê. Queridos, nós, como servos do Senhor, precisamos ser obedientes sim às autoridades. Não devemos ficar falando mal das autoridades, não. Pelo contrário, nós devemos orar pela vida deles. Orar para que Deus os oriente ali em como fazer as coisas. Não é sair falando mal e sermos desobedientes. Por exemplo, no tempo agora em que nós estamos com essa pandemia, que tantas coisas as autoridades têm falado para nós fazermos: sair de casa com máscara, entrar nos comércios com a máscara. E quantas pessoas, queridos, nós vemos que está assim desobedecendo essas regras,
que já estão agindo como se não existisse mais nenhum vírus. É uma regra, é algo que nós precisamos desobedecer. Eu não estou dizendo para você que nós vamos andar por aí morrendo de medo, como às vezes tem pessoas que estão assim com muito medo, que não sai assim de casa para nada, de tanto medo que tá. Não é isso. Mas nós precisamos ser obedientes. Se nós vamos sair para trabalhar, se nós vamos no comércio, se nós vamos em algum determinado lugar que nós precisamos ir, é para usar máscara, então vamos usar a máscara. Vamos usar da forma correta? Vamos usar da forma correta. Não é usar, de repente, no queixo, pendurada na orelha, com o nariz de fora. Não, qual que é a forma correta de usar? Queridos, é obediência. A palavra de Deus nos diz para sermos obedientes às autoridades. Vamos fazer a nossa parte. Vamos obedecer. Obedecer é o melhor caminho. Obedecer é o caminho que nos leva ao caminho de bênção, de paz, de prosperidade. Essa é a melhor escolha. Queridos, quando nós reproduzimos a obediência, nós geramos bênção e salvação. Lá em 1 Coríntios 11:1 está escrito, onde Paulo, porque ali quando nós olhamos a vida de Paulo, lá em Coríntios 11:1 nos diz assim: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Queridos, lá também em Atos 19, no versículo 6 e depois nos versículos 11 e 13, nós vemos que a obediência de Jesus ela foi reproduzida na vida de Paulo e que este também queria que os seus discípulos também tivessem o mesmo. Nós precisamos, amados, ser obedientes e reproduzir essa obediência em nossos discípulos. E também tem mais um outro item. Aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. Em Gálatas 6:7, na parte B, nos diz assim: porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Queridos, há um princípio na palavra de Deus também, que é a semeadura. Ou seja, a semeadura ela é livre, porém a colheita é obrigatória. Se nós formos obedientes, além de nós colhermos bênçãos em nós, nós também estaremos reproduzindo nos nossos discípulos a obediência. Mas, se houver o espírito de rebeldia, o espírito de desobediência, nós também estaremos reproduzindo isto na vida dos nossos discípulos. E o que você quer colher? Você quer colher a obediência? Então seja obediente. E a obediência também, amados, ela reproduz alegria. Então, queridos, que nós possamos a cada dia querer ser obediente ao Senhor. Não importa se é aos nossos pais, se é às autoridades, se é o nosso chefe, mas que nós possamos sim ser obedientes. Queridos, porque também um item que eu li e eu achei muito interessante, a desobediência ela é irmã da rebelião. E esta é uma influência de espíritos malignos que operam na feitiçaria. E todo desobediente, ele é rebelde, ele tem a marca da rebelião sobre a sua vida. Alguns até dizem, eu me submeto a Deus, não aos homens. E toda pessoa que se submete a Deus, ela deve estar debaixo da autoridade, porque Ele mesmo constituiu as autoridades. Mas, na obediência nós temos bênção, nós temos paz, nós temos prosperidade. É necessário quebrar todo o argumento de Satanás pela desobediência. Sirva a Deus em todo o tempo, da maneira que Ele pedir. Não murmure, seja fiel em tudo e em todo o tempo. Porque da mesma fonte, amados, não pode jorrar água doce e água salgada. Então, ou nós obedecemos ou nós não obedecemos. Não há o meio termo. Queridos,
O caminho da obediência, ele fala de renúncia, fala de submissão, daquilo que nos conduz a um lugar de honra. A rebelião, ela traz perdas constantes. Quando decidimos que a nossa própria vontade é quem manda e ponto final, nós estamos abrindo uma legalidade para que a maldição se instale, impedindo que a bênção da plenitude do Evangelho se cumpra em nós. Queridos, que nós possamos então a cada dia ser obedientes ao Senhor. Que em todos os momentos das nossas vidas nós possamos optar pela obediência. Que nós possamos nos lembrar que a obediência é o melhor caminho. Não importa o que os outros falem, o que os outros façam, mas que nós, como servos do Senhor, possamos sempre escolher o melhor caminho, que é o caminho da obediência. Porque nós precisamos querer o melhor para a nossa vida. E nós sabemos que se nós agirmos de acordo com o nosso querer e a nossa vontade, no momento você pode achar tudo ótimo, maravilhoso, mas lá na frente você vai ver as consequências. Então, que nós não precisemos, vamos dizer assim, quebrar a cara para entender que obedecer é o melhor caminho, mas que nós possamos pedir a Deus todos os dias, que nós possamos estar em obediência a Ele, fazendo o que Ele quer, da forma que Ele quer, para que nós possamos viver do melhor, para que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor Ele já nos preparou, porque nós sabemos que o Senhor, Ele quer o melhor para mim, Ele quer o melhor para você, que Ele já preparou algo extraordinário para as nossas vidas. Então, amados, que nós possamos a cada dia estar buscando neste livro o que o Senhor quer de nós, buscar neste livro os ensinamentos do Senhor, para que nós possamos a cada dia viver o melhor dessa terra. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amados, chegamos agora ao momento da oferta. E eu gostaria também de estar deixando um versículo para vocês, amém? A palavra nos diz em Provérbios 10:22. A bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Amados, oferta é uma semente de fé que prova a minha generosidade e o meu amor para com Deus. A oferta é como eu dizer assim para o Senhor, como eu sou grata a Ele. É gratidão por tudo que Ele fez e por tudo que Ele ainda vai fazer nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida. Então, amados, que nós possamos a cada dia entregar uma oferta ao Senhor, uma oferta de gratidão, uma oferta de amor, de generosidade, sendo grato sempre a Deus por todas as coisas. Que nós não aceitemos, amados, chegar na casa do Senhor com as mãos vazias. Pelo contrário, que nós possamos a cada dia nos apresentar ao Senhor com a nossa melhor oferta e com coração alegre, com coração generoso, porque também não adianta, amados, nós ofertarmos ao Senhor porque o pastor ministrou, porque alguém foi lá no altar, no líder, no pastor e ministrou sobre isso. Eu vou ofertar só porque o pastor falou, eu vou ofertar. Não, nós devemos ofertar, queridos, de livre e espontânea vontade. Nós temos que ter assim um coração voluntário. E com certeza você vai viver do melhor desta terra. As bênçãos do Senhor serão sobre você, sobre sua família, em todo o tempo e em todas as áreas da sua vida. Porque nós já ouvimos grandes testemunhos assim maravilhosos, que os nossos irmãos já receberam através de oferta, através de optar por obedecer o que a palavra do Senhor nos ensina, que é ofertar, dizimar, iniciar. O Senhor, Ele faz coisas maravilhosas, coisas assim grandiosas em nossas vidas. Basta tão somente nós crermos, nós tomarmos posse. E eu creio, eu acredito
em tudo aquilo que o Senhor, Ele ainda tem para minha vida e para a vida dos meus. E na sua vida não é diferente, porque grandes coisas o Senhor ainda tem para fazer na sua vida, amém? Agora eu gostaria de convidar você para nós orarmos pela sua oferta, pelo seu voto, pelo seu dízimo, e que no próximo culto você esteja entregando na casa do Senhor, amém? Soberano Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor Jesus querido, eu oro pela oferta, Pai, dos teus filhos, dízimos, primícias. Senhor amado, que o Senhor possa, Deus, entrar com a tua providência na vida dos teus filhos, Pai. Que haja prosperidade, Deus querido, em todas as áreas da vida do teu povo, Pai. Que eles não sintam falta de coisas grandes nem coisas pequenas, mas que eles possam comer, beber, vestir do melhor dessa terra, Deus. Ah, Senhor, visita os teus filhos neste momento, aqueles que estão, Senhor Jesus querido, necessitando de uma porta de trabalho, que o Senhor possa abrir, Senhor Jesus querido, esta porta. Deus, visita, Senhor Jesus querido, Deus amado, celeiros dos teus filhos, Pai, que não venha faltar mantimento, Pai querido, na casa dos teus filhos, Senhor, mas que eles possam a cada dia ter uma vida próspera, abençoada, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe a cada um de vocês e que vocês possam ter o final de semana abençoado, repleto da presença de Deus em suas vidas. Amém? Shalom, shalom. Dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, formoso é. Barreiras em mim, és fiel, Senhor. Dize palavras de amor, esperanças em mim, ausente teu toque, tua bondade liberta o seu ser, o clamor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, formoso é. Dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, não há outro igual a ti, Senhor. Me derramo diante de ti, Jesus.
Senhor.